Deus me deu a chance de conhecer 3 países fazendo viagens missionárias de curto prazo. 2 deles na África e um deles na Europa. Eu tô aqui para compartilhar toda essa experiência com você. Então, se você também tem interesse em participar de viagens missionárias, se envolver mais com a propagação do Evangelho do Reino de Deus, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu espero muito que o meu testemunho, a minha experiência, as dicas e tudo que eu vou passar para vocês aqui sejam um grande encorajamento para você. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebê de 1 aninho e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. E se por um acaso você está chegando aqui nesse vídeo agora, não é inscrito no nosso canal, eu convido você a fazer isso agora, apertando o botãozinho aqui embaixo, já ativando o sininho também para não perder os próximos conteúdos que vem por aqui. E se esse vídeo for edificante, for útil para sua vida, convido você também a encorajar o meu trabalho, deixando a sua curtida, o seu comentário para a gente conversar também mais aqui depois, compartilhando esse vídeo também com outros amigos e irmãos em Cristo que você conhece. Vocês me pediram para trazer um vídeo contando a minha experiência com missões transculturais, das minhas viagens internacionais também nessa época em que eu estava solteira. Eu resolvi fazer isso trazendo 2 vídeos sobre esse tema com vocês. O primeiro já saiu aqui no canal, se você ainda não assistiu, convido você a fazer isso depois, clicando no link da descrição, onde eu contei o meu testemunho de vida sobre como Deus me levou para a África pela primeira vez, de uma forma completamente milagrosa. Então eu convido você também a assistir esse vídeo, que é a primeira parte de tudo que eu vou contar para vocês aqui agora na parte 2. Então, se você já está preparado, vamos começar essa história. Eu viajei pela primeira vez para a África no dia 2 de janeiro de 2019, gente. Eu me reuni a uma equipe de aproximadamente 10 pessoas. Nós juntos iríamos participar de uma viagem voluntária para o Senegal, oeste do continente africano. Dentro dessa equipe, nós tínhamos vários profissionais diferentes. Tínhamos dentistas, tínhamos médicos, tínhamos uma enfermeira, tínhamos uma arquiteta, um advogado, eu e mais uma irmã em Cristo muito maravilhosa. Ficaríamos responsáveis por toda a parte da condução do trabalho evangelístico com as crianças, do departamento infantil. Então, o objetivo dessa viagem de curto prazo, que durou aproximadamente um pouco mais de 20 dias, ia levar atendimento médico e odontológico para aldeias, escolas e entre outros lugares, ali na região de Embu, no Senegal. Nós ficaríamos hospedados na casa de um casal de missionários da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e se você quiser saber mais sobre essa agência, sobre os missionários que atuam nela, pelos mais diferentes lugares do mundo e do nosso Brasil, eu vou deixar mais informações na descrição sobre a PMT e também ao longo aqui desse vídeo. Mas nós ficaríamos hospedados ali na casa dos irmãos. Eles também foram os responsáveis por coordenar todas as atividades que iriam acontecer durante a viagem. Então, eles levariam a gente para as aldeias, levariam a gente para as escolas e eles também iriam nos ajudar em toda a parte de comunicação durante a viagem. Porque lá no Senegal, apesar da língua oficial ser o francês, existem muitas e muitas outras etnias presentes no país que falam outros idiomas. Era por isso que esse trabalho de tradução do português para o francês e do francês para o idioma local da aldeia ou da região onde a gente estava era tão importante. Foi a minha primeira viagem internacional da vida, nunca tinha colocado meu pezinho para fora do Brasil e eu tava assim, um conjunto de emoções, muita alegria, muita euforia, muita ansiedade, um pouquinho de medo, vou falar para vocês também, porque apesar de já ter viajado de avião, eu tinha apenas, 3 anos, 4 anos, eu nem lembro de quanto tempo, eu realmente não tinha essa vivência de viagem de avião e eu tava meio nervosa para passar mais de 12 horas dentro do avião. Nós fizemos primeiro uma parada em Madrid, na Espanha, para fazer uma conexão, um voo de conexão, e de lá partirmos para a capital do Senegal, que é Dakar. Foi uma viagem bem longa, mas graças a Deus muito tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, sem turbulência. A gente foi conversando bastante também com os irmãos, estávamos todos nos conhecendo para saber como é que ia ser o trabalho, mas todo mundo estava muito animado e muito feliz
por essa oportunidade, né, de servir a Deus durante o mês inteiro de janeiro, praticamente, uma viagem de mais de 20 dias. Quando nós chegamos lá no Senegal pela primeira vez, foi um momento extremamente emocionante, gente. Eu não conseguia acreditar que eu estava pisando em outro país, numa cultura, num lugar completamente diferente do lugar de onde eu vivia, né? Nosso entorno foi algo muito especial, eu nunca vou esquecer isso. O casal de missionários foi até lá nos buscar, e aí a gente fez uma viagem de Dakar até Embur, que é a cidade onde o casal morava e onde a gente ia estabelecer meio que o nosso QG, o nosso quartel-general, onde a gente ia dormir, onde a gente ia fazer nossas refeições e nos abastecer tanto fisicamente quanto espiritualmente para servir ao Senhor em diferentes lugares que ele tinha preparados para a gente ir. No Senegal, a maioria da população segue a religião muçulmana, eles são islâmicos, mas há uma liberdade para a gente poder falar do evangelho, compartilhar o evangelho. Há igrejas ali no Senegal também sendo formadas. A gente era muito bem coordenado, muito bem guiado pelos missionários que estavam ali vivendo com aquele povo já há muitos anos, convivendo com eles, participando da vida deles, entendendo o jeito que eles pensam, o jeito que eles se comportam e tudo mais. Eles nos ajudaram muito a compreender a forma melhor de nós apresentarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus dentro dos trabalhos e das atividades que nós iríamos fazer, principalmente nas aldeias mais afastadas que nós visitamos. Essa sensibilidade, essa sabedoria é extremamente importante nas viagens de curto prazo. Vai uma equipe de fora, uma equipe que precisa ser ambientada muito bem ali no contexto que a gente está entrando. Fica a primeira dica aqui para você, se você vai fazer uma viagem missionária de curto prazo, principalmente internacional, ou até mesmo aqui no Brasil, que seja por uma cultura completamente diferente da sua, ouça os missionários que trabalham todos os dias e já há anos por lá. Não queira fazer as coisas no ímpeto do seu coração, porque é óbvio, Deus usa a gente, Deus nos capacita, mas é preciso escutar os conselhos e a direção dos missionários. A gente está falando sobre uma outra cultura, um povo diferente, uma linguagem diferente. São tantas camadas que a gente precisa entender, respeitar, saber como falar, saber como apresentar, justamente para a gente não colocar todo o trabalho a perder. A gente fazia reuniões diárias e principalmente quando a gente chegou foi muito importante, eu lembro até hoje disso. Nós chegamos, descarregamos todas as malas, estávamos todos reunidos lá, muito animados, falando, e aí, o que a gente vai fazer agora? Mas os missionários sentaram com a gente, o casal, o pastor Gerson e a missionária Marília, eles sentaram com a gente, reuniram todo mundo na sala. Nós fizemos uma oração de gratidão a Deus e eles começaram a explicar, tintim por tintim, de tudo que a gente precisava saber, entender e compreender sobre a cultura senegalesa, o povo que a gente estava ali tendo contato. Tudo foi muito bem explicado. Eles fizeram um combinado com a gente mesmo, de que tudo que nós fôssemos fazer tinha que ser relatado com eles ou feito junto com eles, justamente esse cuidado, sabe, esse preciosismo no cuidado para que o trabalho de Cristo não fosse afetado por decisões impensadas ou decisões impulsivas que muitas vezes a gente dá, mesmo com um intuito genuíno de pregar o evangelho, de pregar a palavra, mas tudo precisa ser feito com muita sabedoria. A viagem no Senegal, ela foi voltada justamente para os atendimentos médico e odontológicos em aldeias. Nós ficamos em uma aldeia hospedados lá para facilitar o trabalho que a gente tinha para desempenhar. Os profissionais de saúde passavam o dia inteirinho fazendo atendimento odontológico, tanto limpeza quanto extração de dentes que já estavam apodrecidos, dentes com cárie, dentes com canal. Pequenas cirurgias também eram feitas nesses atendimentos e os médicos ficavam a cargo de consultas. Então eles tiravam pressão, eles passavam medicamentos. Nós levamos muitos medicamentos do Brasil para o Senegal, medicamentos, equipamento também de odontológico, equipamento médico. A gente levou malas e mais malas de insumos e várias outras coisas importantes para levar saúde para aquelas pessoas que têm tanta dificuldade de receber atendimento de qualidade no lugar onde elas moram. Nossa rotina ali no Senegal era acordar bem cedo mesmo. Colocava tudo no carro, que era quase uma van mesmo para levar todo mundo. E partíamos para as aldeias. Em uma delas a gente dormiu para facilitar esse atendimento, porque tinha muita gente para ser atendido e muito trabalho para ser feito. E à tarde, geralmente, era o momento em que eu e essa outra irmã em Cristo, a tia Gláucia, maravilhosa, a gente começava a fazer o trabalho com as crianças. Pensa no tanto de criança que tinha. Eram muitas e muitas e muitas crianças. E elas sempre muito fofas, muito carinhosas. Elas amavam ficar com a gente.
elas viam que tinha um carro diferente entrando na aldeia e elas já ficavam muito animadas correndo atrás, queriam pegar tudo que a gente tinha trazido, queriam pegar as malas, queriam pegar as bolsas, e era muito legal passar esse tempo com elas, muito divertido. Realmente foi algo que marcou demais o meu coração, poder ter o contato com cada uma delas, ouvir elas falando outro idioma e eu tentando me comunicar com elas também, que realmente não tem vontade de largar mais. Aí a gente contava história, contávamos histórias da Bíblia, a gente falava sobre o plano da salvação também. Os adultos também, alguns adultos que viam e tinham interesse ali em ficar, eles também acabavam participando e era sempre muito legal e uma oportunidade deles ouvirem o evangelho da palavra também. Assim, lá na viagem missionária, outra dica aqui também, esteja disposto a fazer de um tudo. Fui na viagem do Senegal sabendo que eu ia trabalhar mais voltado para a parte da evangelização das crianças e tudo mais. Eu sabia disso, eu fui para lá para isso. Só que assim, na viagem, gente, você vai fazer de um tudo. Onde precisar, você vai botar a mão na massa. Muitas vezes tive que ajudar nossas irmãs dentistas segurando a bandejinha onde elas estavam colocando os dentes extraídos das pessoas que, infelizmente, né, já tava assim muito apodrecido e tudo mais. Elas faziam extrações diárias, justamente para cuidar da saúde bucal dessas pessoas. A gente não tinha todo o equipamento do mundo, eles não tinham uma sala super bonitinha com todos os aparelhos, com todas as bancadas. A gente precisava muitas vezes se doar e ficar ali segurando alguma coisa, se eles precisavam de algum tipo de instrumento. Eles falavam: Fê, tia Glaucia, pegue lá tal coisa, esteriliza isso pra mim. Eu tive que esterilizar também as coisas que eles usavam. Eu lembro muito que eu fiquei tão nervosa pra fazer tudo certo. Pra lá e pra cá o tempo inteiro. Enquanto você não tava fazendo aquilo que você foi chamada pra fazer, você tinha um monte de outra coisa pra fazer também. Tinha que catalogar remédio, tinha que organizar os remédios, os medicamentos, tinha que ajudar fazendo anotação também de quem já tinha sido atendido, quem não tinha sido atendido. Tinha trabalho o tempo inteiro para fazer. Chegava à noite e a gente voltava para casa para descansar. Eu lembro que eu sentia as minhas pernas extremamente pesadas, mas ao mesmo tempo era uma alegria tão grande, porque foi um dia tão produtivo. Todo mundo voltava para casa tão feliz, e a gente orava tanto, gente. Nós orávamos muito por todas as pessoas com quem nós tínhamos contato no dia. Muito, muito mesmo. Nós orávamos pelas crianças, nós orávamos pelos pais, nós orávamos pelos pacientes, todo mundo com quem a gente teve contato. À noite, no nosso culto, né, a gente fazia um culto no lar, um momento de devocional. A gente orava muito por aquelas vidas, orávamos assim bastante, louvávamos a Deus por termos tido essa oportunidade e a gente se renovava espiritual e fisicamente também para viver o novo dia que traria os seus desafios. Tive a oportunidade de trabalhar tanto nas aldeias como também visitar escolas. O dia na escola que nós vivemos lá no Senegal foi muito especial, tinham muitas crianças. Foi um momento muito, muito maravilhoso e, se eu não me engano, a primeira vez que o casal de missionários estava visitando aquela escola, aquela região, para levar o Evangelho de Cristo e o atendimento odontológico e médico para aquelas pessoas. Muito trabalho aquele dia. Nós tivemos também um almoço que o pessoal da aldeia serviu para nós, que é um prato muito típico deles. Se eu não me engano, o nome é Tchebudje. Eu não sei se eu tô falando certo, depois eu vou procurar aqui para colocar o nome para vocês. E foi nesse dia, gente, que eu passei mal por causa da pimenta. Lá, os pratos no Senegal são todos muito apimentados. E eu não tava pronta pra isso. Eu fui dar uma bocada, assim, bem animada, sabe? Nossa, tô comendo um prato típico aqui com todo mundo. Fui eu dar a primeira garfada e eu lembro de chorar tanto. A minha garganta começou a doer. No dia eu tava lá deitada, com nó nas tripas, tudo certo, fiquei bem e depois o trabalho já seguiu. Tive a oportunidade também de visitar a prisão, uma das prisões lá da cidade de Embour, no Senegal. Esse dia foi um dia bastante tenso. Nós tínhamos o contato com eles e nesse dia especificamente foi apenas para o trabalho de atendimento odontológico e médico. Tocante e também bastante pesado imaginar por que aquelas pessoas estavam ali e o tipo de necessidade de Cristo que elas também precisavam. Então a gente orou bastante naquele dia no silêncio, no secreto, no coração, e ficamos pensando bastante naquelas pessoas e rogando a Deus que elas tivessem uma nova oportunidade também de vida. E depois desses 20 dias que nós tivemos de muito trabalho, de muita correria lá no Senegal, nós passamos o último dia conhecendo a capital. Foi muito especial também, nós fizemos passeios muito bacanas, memoráveis, lugares lindos demais. Gente, o Senegal é muito bonito, tem coisa bonita demais, praias lindas,
uma ilha maravilhosa. E basicamente foi essa experiência que eu tive lá no Senegal. Experimentarem também essa oportunidade tão rica que nós tivemos, que Deus nos deu, de servirmos o próximo todos os dias com muita entrega. Foi tão marcante que é algo que eu quero muito continuar vivendo com a minha família e dar a oportunidade para o meu filho viver também, quando ele crescer mais um pouquinho, para a gente viver essa experiência de serviço ao próximo, que é algo que muitas vezes nos falta no nosso dia a dia corrido. Já a segunda viagem que Deus me deu a chance de fazer foi para o país vizinho do Senegal. Em janeiro de 2020 eu embarquei, dessa vez sozinha, foi minha primeira viagem internacional, completamente sozinha, eu e o Senhor, para Guiné-Bissau, que está no oeste africano, vizinho ali do Senegal, um país muito pequenininho, gente, que se você olhar ali no mapa, você tem até dificuldade de encontrar. Um lugar muito, muito, muito especial, com pessoas muito especiais, que gostam muito do Brasil, porque nós temos algo que nos conecta, que é a língua. Em Guiné-Bissau, a língua oficial do país é o português, também devido à colonização dos portugueses na época ali. Apesar de que na aldeia onde eu fiquei hospedada, e dessa vez eu fiquei hospedada durante todo o tempo dentro de uma aldeia chamada Sintiaçama, as pessoas não falavam o português e nem o crioulo, um dos dialetos mais conhecidos e também muito falados ali na Guiné-Bissau. Fui hospedada na casa de um casal de missionários muito querido, missionário Levi, missionária Bruna. Naquela ocasião, em janeiro de 2020, antes da pandemia do Covid estourar, Deus me deu a chance de visitar e também passar praticamente o mês inteiro de janeiro ali com eles, trabalhando no projeto deles, que é o projeto Zion. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o arroba também aqui do projeto para vocês saberem mais, terem mais informações. Eu cheguei, eu tava muito animada, pela graça do Senhor, também fiz uma conexão primeiro em Lisboa e depois peguei o avião para pousar em Bissau. O pastor Levi foi me pegar lá no aeroporto e nós começamos essa viagem de mais de 5 horas para chegar na aldeia aonde eles moravam. E a viagem de carro ali em Guiné-Bissau, um determinado trecho, principalmente quando a gente tá chegando ali na aldeia, muito buraco na estrada, gente. E o pastor Levi tinha que ficar fazendo os desvios o tempo inteiro. E eu lembro que eu ficava assim: eu não vou enjoar, eu não vou enjoar, eu não vou enjoar. Eles enfrentam muitas dificuldades, principalmente na época das chuvas ali em Guiné-Bissau, que chove bastante em determinado período do ano, porque tudo fica enlameado, tudo fica bem alagado. E, gente, vivi todos os dias da viagem. Em alguns momentos nós também íamos para outras aldeias que ficavam próximas ali. E a experiência de trabalho ali em Guiné-Bissau, basicamente, também foi voltada para o trabalho com contação de histórias bíblicas, com a proclamação do Evangelho, mas dessa vez não apenas com as crianças, que foi com quem eu tive muito mais contato, porque ali dentro da aldeia, o casal de missionários, eles construíram uma escola evangélica muito linda, que tem uma estrutura muito, que está se desenvolvendo cada vez mais também, graças à ajuda de apoiadores aqui do Brasil e de outros lugares. Então, fizemos alguns trabalhos com os adolescentes, mostrando para eles claramente quem é a pessoa de Jesus Cristo. Fizemos trabalho de EBF, que é a Escola Bíblica de Férias com as crianças. Tivemos tardes de brincadeiras também junto com eles, fizemos trabalhos manuais juntos, participei de uma EBF, gente, uma escola bíblica de férias, que para você que não tá acostumado com esse termo, não sabe do que se trata esse trabalho, basicamente é uma tarde, geralmente, que a gente faz na época de férias, né, com as crianças, onde a gente faz contação de história, louvor, brincadeira. É muito comum nas igrejas, pelo menos na igreja presbiteriana, da qual eu faço parte desde sempre, tinha EBF pra gente fazer na época das férias. E eu tive a oportunidade de participar de EBFs que foram feitas nas igrejas lá da região de Gabo, em Guiné-Bissau. E em uma delas, gente, apareceram 600 crianças. 600, gente, eu não tô brincando, foi contado 600 crianças. Muito emocionante. Eu nunca tinha visto tanta criança reunida, tanta criança animada. Nós fizemos depois aquela festa das cores, porque o tema da EBF foi o maior pintor do mundo, que a gente falou sobre como Deus é o Deus criador, que fez todas as coisas, que fez as cores, tudo aquilo que a gente conhece. No final da EBF, a gente reuniu todo mundo na quadra da igreja, todas aquelas crianças, para poder soltar aquele pozinho colorido. Elas ficaram encantadas, todo mundo brincando, todo mundo dançando. Foi um momento muito marcante, muito legal. Nessa experiência em Guiné-Bissau também, eu tive a oportunidade de escrever o meu TCC. Era o meu último ano da faculdade e eu decidi que eu ia escrever um livro-reportagem sobre a realidade das meninas
que moravam ali na aldeia de Cintia Sama, a aldeia onde eu fiquei hospedada na casa dos missionários Levi e Bruna. Tive a oportunidade de entrevistar algumas delas, tanto meninas pequenas, as crianças com quem eu tive contato, como também as jovens e as adultas, conversar sobre a história delas, sobre os sonhos que elas tinham para o futuro. E de todas essas entrevistas e da minha experiência no geral com essa viagem, nasceu o livro As Meninas de Cintia Sama. Vou tentar deixar a capa dele aqui para vocês verem. Essa foi a minha experiência em Guiné-Bissau, no oeste africano. E em ambas as viagens eu tive também a oportunidade, gente, de parar em Portugal, em Lisboa, no retorno das viagens para a África que eu fiz. Nos deram a chance de fazer o que eles chamam de stopover, que é quando você, sem pagar nada mais por isso, fica de 3 a 4 dias no lugar da conexão aonde está fazendo, visitando mais uma família missionária que também atua por lá. E eu fiz isso tanto na primeira viagem em 2019, como também na viagem de 2020. Pastora Alain, Vanessa, Mari, Esther, uma família maravilhosa que trabalha ali na região de Benfica. Então, se esse vídeo chegou até você aí que mora em Portugal, você que é cristão, procurando uma igreja bíblica onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, com amor, dedicação, convido você a conhecer o trabalho da Igreja Cristã Presbiteriana da Luz, ali na região de Benfica, onde o pastor Alain e a sua esposa Vanessa, sua filha Esther, atuam como missionários também da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da APMT. Atuam bastante também com casais e famílias, tem um ministério muito lindo voltado para essa área. E quando nós estávamos lá na casa deles, a gente teve a oportunidade também de servir aos irmãos da Igreja Cristã Presbiteriana da Luz. Tive a oportunidade de falar no encontro de jovens dessa igreja, onde me deram a chance de apresentar como é que foi essa oportunidade de viajar para a África, para engajar mesmo os jovens ali também, a se envolverem com a propagação do Evangelho, estar ali enquanto jovem, falando com outros irmãos jovens. Um encontro muito bacana, muito gostoso. Um privilégio muito grande participar também das reuniões de oração da igreja, ter as necessidades do campo missionário ali na Europa. Hoje está tomada de uma forma tão grande pelo secularismo. Então, há uma necessidade muito grande de nós apresentarmos Cristo, de nós apresentarmos a salvação, de nós apresentarmos a vida nova que Cristo pode dar para todos aqueles que se achegam a Ele. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele me deu a chance de conhecer, de saber, de entender, de viver, de contemplar. O mais emocionante de tudo é, no meio de tudo isso, poder falar sobre a verdade, que é a mesma em todos os lugares do mundo. Que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele é o grande Rei de toda a terra. Todos aqueles que são por Ele resgatados, por Ele quebrantados, por Ele salvos e perdoados, terão a rica oportunidade de viver no novo céu e na nova terra. Povos de toda língua, cultura e nação vão se dobrar de joelhos diante do Salvador, rendendo glórias, rendendo louvores, rendendo adoração que só a Ele é devida. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O testemunho aqui sirvam de engajamento para você que também tem esse sonho de participar de viagens missionárias. Se você quer fazer viagens missionárias de curto prazo e não sabe muito bem quais passos dar, eu convido você a acompanhar o trabalho da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, entrar em contato com eles por meio do site ou do Instagram deles, que eu vou deixar tudo na descrição e também aí na tela para vocês. Conversar com eles sobre alguma forma de você ser útil, de você, quem sabe, visitar o campo também onde ele tá. São muitas as possibilidades e são muitas as maneiras de contribuir com o reino de Deus e com o serviço missionário que já tem sido feito também. Que Deus te abençoe, te ilumine e continue te capacitando a viver uma vida cristã genuína, autêntica. Que você seja um testemunho não apenas durante essas viagens, mas também todos os dias da sua vida. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente!